Todo e qualquer bem pode ser penhorado pelo credor? O credor tem o direito de requerer a penhora de uma casa, de valores depositados em poupança, em conta corrente, de um automóvel. Todo e qualquer bem está passível de penhora? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, né? Nós vamos falar aqui sobre os bens impenhoráveis. Alguns bens não podem ser penhorados para pagamento de dívidas, né? E o que trata essa matéria é o artigo 833 do Código de Processo Civil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui, então se você quer saber um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesse tema, fica aqui com a gente no vídeo de hoje. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Código de Processo Civil ele também determina que o devedor ele é responsável pela totalidade das suas dívidas, dos seus débitos, né? E o seu patrimônio responde pelo pagamento, pelo cumprimento dessas obrigações, sejam elas presentes ou futuras. Bom, isso significa que se eventualmente o devedor ele deixa de pagar ali, né, um débito que ele tem junto com a outra parte, essa parte tiver que executar esse valor que ela tem direito, esse crédito que ela tem direito, e o devedor nessa ação de execução ele não apresentar uma solução, ele não efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido pelo juiz, o credor ele vai poder utilizar ali de algumas ferramentas jurídicas, né, previstas em lei, obviamente, tá? Dentre elas, a mais famosa é a penhora, né, que é a constrição, né, o bloqueio de um determinado bem. Esse bem posteriormente bloqueado, ele é penhorado, e após penhorado ele é levado à praça pública, ele pode ser também adjudicado, dependendo do caso, ele pode ser vendido para terceiro, mas enfim, essa é a regra, né, de forma básica, assim, simples, forma resumida, via de regra é assim que funciona quando o credor ele quer ali receber o seu crédito, né? Bom, acontece que muitas vezes o credor, após ele percorrer ali todo um processo judicial, seja através de uma ação de conhecimento ou diretamente uma ação executória, ele chega um momento que ele não consegue receber do devedor, ele pede bloqueio ali de contas, não acha nada, ele pede ali bloqueio de automóvel, também não acha, faz pesquisa de bens, não acha, ele parte para algumas outras possibilidades, né? Ele parte para algumas outras medidas, pedido de penhora de outros bens. E aqui que a gente chega no tema de hoje, né? Que é a questão da impenhorabilidade de alguns bens, né? Quais são esses bens que são impenhoráveis, né? Onde está previsto isso? Bom, os bens impenhoráveis, eles estão previstos, são tratados, né, no artigo 833 e 834 do CPC. O artigo 833, ele fala basicamente dos bens que são impenhoráveis. A impenhorabilidade é considerada absoluta. Isso significa que não pode de jeito nenhum serem penhorados esses bens. Só que no direito, a gente sabe que o direito não é uma ciência exata, e mesmo que eles sejam considerados bens absolutamente impenhoráveis, a depender da situação, pode ser que o juiz considere a possibilidade de penhorar esse bem. Sempre haverá discussão de ambas as partes, né? Mas o juiz pode, ali, dependendo da situação, considerar sim essa penhora. Eu vou ler aqui alguns de forma resumida, não farei uma leitura aqui ipsis literis, para não ficar cansativo, mas eu vou ler alguns aqui que eu entendo que são os mais importantes, né, os mais relevantes, os mais conhecidos, para a gente tratar aqui no vídeo de hoje. Então, por exemplo, que o artigo 833, ele fala que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo aquelas de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, correspondentes a um padrão médio de vida, esse tipo de bem ele pode ser sim penhorado. Então, assim, eventualmente, aquele imóvel ele não pode ser penhorado, ele pode ser considerado um bem de família. Porém, alguns bens que estejam lá dentro, se forem bens que ultrapassem aí, que tenham valores vultuosos,
ele pode sim ser penhorado. Então vamos supor que o credor ele chegou até o ponto de que ele conseguiu localizar o imóvel, ele pede a penhora, mas o executado ele consegue impugnar essa penhora porque ele consegue comprovar que é um bem de família. Só que, de repente, ali trata-se de um executado que está agindo de má fé, que tem um padrão de vida altíssimo. O credor ele pode solicitar uma diligência através de um oficial de justiça para que ele adentre ali aquele imóvel e ali veja quais são os bens que guarnecem aquele imóvel. Então, eventualmente, existe ali uma obra de arte, um quadro carérrimo, até mesmo algumas roupas que são suntuosas, algumas joias, dependendo do que ele encontrar, pode ser que sejam penhoráveis. Agora, aqueles bens destinados ali ao dia a dia de uma família, né, ao sustento de uma família, a sobrevivência daquela família, uma cama, um fogão, uma geladeira, uma televisão, desde que não hajam 5, 6 televisões dentro daquela casa, esses bens eles são impenhoráveis.